dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Giovana do canal Traduzindo Crochê. E agora eu estou voltando com vocês para a segunda parte de explicação da videoaula do nosso boneco de neve. Lembrando que eu estou usando fio lã molê e agulha 3,5 milímetros. Então usei a lã molê branca, o amarelo para fazer o nariz do nosso boneco de neve e para a parte dos pezinhos eu vou usar alguns tons de roxo. Lembrando também que as receitas estão na descrição, tanto a receita traduzida em PDF, que é o meu trabalho, que eu faço trabalho de tradução, quanto a receita original, o link da receita original. E é isso aí, vamos para a segunda parte da nossa videoaula. Bom, para o corpo do nosso boneco de neve, nós vamos usar o fio branco. No meu caso, eu vou continuar usando a minha agulha 3,5 milímetros. O corpo inteiro vai ser com essa agulha, eu não vou trocar de agulha. Então, eu estou usando aqui minha lã molê. E para o corpo, nós vamos iniciar com uma laçada inicial, daquela que vocês estão acostumados a fazer, e um cordão com 9 correntinhas. Então, fiz aqui a minha laçada inicial, vou fazer 9 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Feito as minhas 9 correntinhas, nós vamos começar agora a trabalhar a partir da segunda correntinha. Então, tem essa primeira correntinha da parte da agulha. Na segunda, eu vou passar a minha agulha e fazer 3 pontos baixos. Fiz aqui 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, vou fazer 6 pontos baixos individuais nessas correntinhas. Então, vou passar a agulha pela correntinha e fazer um ponto baixo. Passar a agulha pela próxima correntinha e fazer um ponto baixo. E assim até termos 6 pontos baixos individuais. Então, repetindo, no primeiro ponto baixo nós fizemos 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois fizemos 6 pontos baixos individuais. E agora, no último ponto, nós vamos fazer novamente 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou passar a agulha pelo mesmo ponto e fazer 3 pontos baixos aqui. Feito os 3 pontos baixos, vamos novamente fazer 6 pontos baixos individuais nas correntinhas. Então, vou passar a agulha pela correntinha e fazer um ponto baixo. E já vou esconder esse fiozinho aqui. Passo a agulha pelo segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. E o mesmo com os outros pontos até termos 6 pontos baixos. Feito aqui os 6 pontos baixos, nós terminamos a primeira volta do corpo do nosso boneco de neve. Nós vamos agora para a segunda volta. Bom, agora que terminamos a nossa primeira volta, eu vou só dar uma revisadinha com vocês. Nós começamos por essa ponta, fazendo 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, 6 pontos baixos individuais nas correntinhas, no ponto da extremidade, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, e virando o trabalho, fizemos 6 pontos baixos individuais na outra parte das correntinhas. Vamos agora para a segunda volta. Na segunda volta, nós vamos iniciar fazendo 3 aumentos seguidos. Então, no primeiro ponto de base, eu vou entrar com a minha agulha e fazer 2 pontos baixos. Fiz os 2 pontos baixos. No primeiro ponto, eu marco. Então, fiz aqui meu primeiro dos 3 aumentos. Eu vou no segundo ponto de base e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no terceiro ponto, a mesma coisa, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, iniciei a segunda volta com 3 aumentos. Vou fazer agora 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Então, passo a agulha aqui, faço meu primeiro ponto. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até ter 6 pontos baixos. E após 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, nesta curvinha, nós vamos fazer 3 aumentos novamente. Então, 2 pontos baixos no primeiro ponto, 2 pontos baixos no segundo ponto e 2 pontos baixos no terceiro ponto, fazendo 3 aumentos seguidos. E novamente, 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Então, eu vou passar a agulha pelo primeiro ponto, fazer um ponto baixo, pelo segundo ponto, um ponto baixo e assim até termos 6 pontos baixos. Fiz os meus 6 pontos baixos, terminamos a nossa segunda volta. Então, vou repetir o que nós fizemos. Nós fizemos 3 aumentos na curvinha,
6 pontos baixos individuais, 3 aumentos na curvinha e 6 pontos baixos individuais. E agora nós vamos para a terceira volta. Na terceira volta, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto. Um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto, em cima desses 3 aumentos da volta anterior. Então, eu vou fazer bem devagarzinho com vocês para vocês entenderem. Vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e vou marcar. Eu não vou explicar novamente a marcação, porque é a mesma marcação que eu fiz na cabeça. Vou no segundo ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos, no mesmo ponto de base, formando um aumento. Então, eu fiz aqui um ponto baixo e um aumento. E vou repetir isso novamente. Um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto. E mais uma vez, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Então, naqueles pontos da curvinha, nós fizemos 3 repetições de um ponto baixo e um aumento. Então, aqui na curvinha, nós fizemos um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto 3 vezes. Aqui na parte reta, nós vamos fazer 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Então, 6 pontos baixos individuais. Fiz os 6 pontos baixos, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós chegamos aqui na curvinha, onde temos aqueles 3 aumentos da volta anterior. E neles nós vamos fazer igual esta curvinha aqui. Então, no primeiro ponto baixo desse aumento, eu vou fazer um ponto baixo. No segundo ponto, um aumento. Aqui, nesses próximos 2 pontos, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Novamente, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. E agora ficamos com 6 pontos baixos restantes. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até termos 6 pontos baixos aqui. Fiz os meus 6 pontos baixos e terminei a segunda volta. Eu vou só reexplicar novamente o que nós fizemos. Na curvinha, nós fizemos um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. Nós fizemos essa repetição 3 vezes nessa curvinha. Na parte reta, 6 pontos baixos individuais. Na curvinha, novamente, 3 repetições de um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. E no final, para finalizar, 6 pontos baixos individuais. E agora nós vamos para a quarta volta, fazendo 2 pontos baixos e um aumento, repetindo 3 vezes nessa curvinha. Então, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo e marcar, da forma que eu já estou fazendo na cabeça, que eu fiz na cabeça. Vou fazer mais um ponto baixo individual, totalizando 2. E no terceiro, eu vou fazer um aumento. E eu vou repetir isso novamente. 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E no terceiro ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto, formando um aumento. E mais uma vez, 2 pontos baixos individuais e o aumento no terceiro ponto. Feitas 3 repetições de 2 pontos baixos e o aumento, nós vamos fazer 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base novamente. Então, nessa parte reta aqui, 6 pontos baixos individuais. Com os 6 pontos baixos prontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós vamos novamente para a curva do nosso trabalho. Nesta curva, nós vamos repetir novamente 2 pontos baixos individuais e um aumento 3 vezes. Então, vou fazer aqui 2 pontos baixos individuais. No terceiro ponto, um aumento. Novamente, 2 pontos baixos e o aumento. E para finalizar, 2 pontos baixos e um aumento nessa curvinha. Nos resta aqui 6 pontos baixos individuais. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base até o final. Então, nós vamos fazer 6 pontos baixos individuais. E assim nós terminamos a nossa quarta volta. Então, repetindo, nós fizemos nessa curvinha 3 repetições de 2 pontos baixos e um aumento. Na parte reta, fizemos 6 pontos baixos individuais. Na segunda curvinha, 2 pontos baixos e um aumento repetindo 3 vezes. E finalizando com 6 pontos baixos individuais
nessa parte reta. E agora nós vamos para a quinta volta. Na quinta volta, nós vamos fazer a mesma repetição 3 vezes na curvinha, mas faremos 3 pontos baixos individuais e um aumento no quarto ponto. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto e marcar. Vou fazer mais 2 pontos, totalizando 3. E após feitos 3 pontos baixos individuais, no quarto ponto fazemos um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E essa é a primeira de 3 repetições. Então, vou fazer novamente. 3 pontos baixos, 3 pontos baixos e o aumento. Novamente, para finalizar a curvinha, 3 pontos baixos individuais e o aumento no quarto ponto. Então, fizemos aqui a repetição na curvinha 3 vezes. 3 pontos baixos individuais e o aumento. Nós chegamos aqui na parte reta. Nessa parte reta, nós vamos fazer 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, 6 pontos baixos, da mesma forma que temos feito nas últimas voltas. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora nós vamos voltar, nós chegamos aqui na segunda curvinha novamente. Na curvinha nós faremos novamente 3 pontos baixos e o aumento, 3 vezes. Então, vou fazer aqui 3 pontos baixos individuais. E no quarto ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, fazendo um aumento. E novamente, nós vamos repetir isso mais 2 vezes, 3 pontos baixos e o aumento. Fiz aqui a minha segunda curvinha com 3 pontos baixos e o aumento repetindo 3 vezes. Vamos finalizar aqui fazendo 6 pontos baixos individuais nessa parte reta. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até termos 6 pontos baixos. Fiz aqui os 6 pontos baixos e terminei a minha quinta volta. Repetindo o que nós fizemos. Na primeira curvinha, fizemos 3 repetições de 3 pontos baixos e o aumento. Na parte reta, 6 pontos baixos individuais. Na segunda curvinha, 3 repetições de 3 pontos baixos e o aumento. E na última parte reta, 6 pontos baixos individuais. E vamos agora para a sexta volta. Na sexta volta, nós vamos fazer, na primeira curva, 4 pontos baixos individuais e um aumento, repetindo 3 vezes, que é para fazer a curva inteira. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marcar. Vou no segundo ponto, faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto, um ponto baixo. Fizemos 4 pontos baixos individuais. Agora, no quinto ponto, vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E novamente, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base, e o aumento no quinto ponto. Fiz os 4 individuais, no quinto ponto, um aumento. E mais uma vez para finalizar essa primeira curva. 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no quinto ponto, um aumento. Finalizada a curva, nós vamos para a parte reta. Nessa parte reta, nós vamos fazer novamente 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até termos 6 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos individuais. Chegamos na nossa segunda curva. Na segunda curva, nós vamos repetir novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base e um aumento no quinto ponto. Então, a partir daqui, vou começar a fazer 4 pontos baixos individuais. No quinto ponto, um aumento. Novamente, 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E no quinto ponto, um aumento. E repetimos mais uma vez para fechar a segunda curva. 4 pontos baixos e um aumento. E agora, para finalizar a sexta volta, nós vamos fazer 6 pontos baixos individuais. Apenas isso. 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. E assim nós terminamos a nossa sexta volta. E eu vou recapitular ela com vocês. Nós fizemos aqui na primeira curva
3 repetições de 4 pontos baixos e o aumento. Nesta curva. Na parte reta, 6 pontos baixos individuais na parte reta. Na segunda curva, novamente, 3 repetições de 4 pontos baixos e o aumento. E para finalizar, nessa parte reta, 6 pontos baixos individuais. Agora vamos para a sétima volta. Na sétima volta, nós vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Nós temos 48 pontos aqui e vamos continuar com 48 pontos. Vamos fazer apenas uma volta fechada em pontos baixos. E a minha marcação, eu vou continuar fazendo igual que eu já estou fazendo. Fiz aqui a minha sétima volta fechada em pontos baixos. Nós vamos agora para a oitava e última volta de aumentos do corpo. Então, nós vamos fazer aumentos apenas mais esta volta e depois só voltas fechadas e diminuições. Na oitava volta, nós vamos fazer, começando a fazer 5 pontos baixos e um aumento nessa curvinha, como nós fizemos nas outras curvas. Então, vamos fazer 3 repetições de 5 pontos baixos, um em cada ponto de base, e o aumento no sexto ponto. Então, vou fazer o meu primeiro ponto e marcar. Fiz o meu primeiro ponto, faço mais 4, totalizando 5. E após feitos os 5 pontos baixos, fazemos no sexto ponto um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vamos repetir isso mais 2 vezes. Então, vou fazer novamente 5 pontos baixos individuais. E após feitos os 5 pontos baixos, no sexto ponto fazemos um aumento. E mais uma vez, nós repetimos para finalizar a primeira curva, 5 pontos baixos individuais e o aumento no sexto ponto. Finalizamos a curva, chegamos na parte reta do corpo. Aqui em cima, nós vamos fazer 6 pontos baixos individuais. Então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até termos 6 pontos baixos. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos individuais. Chegamos na segunda curva. E na curva, nós vamos fazer novamente 5 pontos baixos e o aumento repetindo 3 vezes. Então, vou começar aqui fazendo os meus 5 pontos baixos individuais. E com os 5 pontos baixos prontos, fazemos no sexto ponto um aumento. E isso vamos repetir mais 2 vezes, 5 pontos baixos e o aumento, mais 2 vezes, totalizando 3. Fiz aqui a minha segunda curva inteira, com 5 pontos baixos e o aumento repetindo 3 vezes. Nós vamos ter agora apenas 6 pontos baixos individuais na base. E em cima de cada um, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, nós vamos fazer agora 6 pontos baixos individuais, um para cada ponto de base. Feitos os 6 pontos baixos, terminamos a oitava volta e a última volta de aumentos do corpo do nosso boneco de neve. Então, eu vou só recapitular aqui a volta para ficar bem explicadinho. Nós começamos fazendo nessa curva 3 repetições de 5 pontos baixos e o aumento. Nesta curva aqui. Na parte reta, nós fizemos 6 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Chegado na segunda curva, fizemos novamente 3 repetições de 5 pontos baixos e o aumento, 3 vezes. E, para finalizar, fizemos os 6 pontos baixos individuais na parte reta. Agora, nós vamos fazer a nona, décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e 15ª volta, ou seja, 7 voltas fechadas em pontos baixos. Nós vamos fazer 7 voltas com um ponto baixo para cada ponto de base apenas. Então, vou fazer essas minhas voltas fora de câmera e assim que eu terminar as minhas 7 voltas fechadas em pontos baixos, eu volto com vocês para continuarmos o corpo. Bom, eu já fiz aqui da minha nona a 15ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiz as minhas 7 voltas fechadas em pontos baixos. Agora, nós vamos para a 16ª volta. Na 16ª volta, vamos fazer 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Esse é um padrão de repetição. Nós vamos sempre fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marcar.
da mesma forma que eu já estou fazendo, que eu fiz na cabeça. Vou fazer mais 6 pontos baixos, totalizando 7. Feito os 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou fazer uma diminuição, no meu caso, a invisível. Então, eu vou passar a minha agulha pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto, vou pegar uma laçada com a agulha e passar pelas duas primeiras argolas, pegar outra laçada e passar pelas duas últimas argolas. E novamente, 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. E feito 7 pontos baixos, nós vamos fazer uma diminuição, que no meu caso é invisível. E assim nós vamos continuar até o final da volta, sempre 7 pontos baixos e uma diminuição. Bom, eu terminei aqui a minha 16ª volta com 7 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final. Nós vamos fazer agora a 17ª e a 18ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos, não esquecendo de marcar sempre o primeiro ponto de cada volta. Eu vou fazer as minhas 2 voltas fora de câmera e assim que eu terminar eu retorno com vocês para continuarmos o nosso corpo do boneco de neve. Fiz aqui a minha 17ª e a 18ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos para a 19ª volta agora. Na 19ª volta, vamos fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição. Então, eu já vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marcar. Faço mais 5, totalizando 6. E após feito 6 pontos, faço a minha diminuição invisível, que eu já expliquei para vocês. E repito novamente, 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 6 pontos baixos, uma diminuição ou a normal ou a invisível. E assim vamos continuar repetindo até o final da volta, sempre 6 pontos baixos e uma diminuição. Feita aqui a 19ª volta com 6 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final, nós vamos fazer agora a 20ª e a 21ª volta, ou seja, 2 voltas fechadas em pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos fora de câmera e assim que eu terminar eu retorno com vocês para continuarmos o corpo. Terminada a 20ª e 21ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos agora para a 22ª volta. Na 22ª volta faremos 5 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, eu vou começar aqui fazendo meu primeiro ponto baixo e marcando. Faço mais 3 pontos baixos, totalizando mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Fazemos agora, usando os próximos 2 pontos, uma diminuição ou a normal ou a invisível. No meu caso, eu já expliquei para vocês, eu estou fazendo a invisível. Fiz a diminuição, vou repetir novamente. 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 5 pontos baixos, uma diminuição. E assim nós vamos repetir até o final da volta, sempre 5 pontos baixos e uma diminuição. Feita a 22ª volta, com 5 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final, nós vamos agora para a 23ª volta. Na 23ª volta, nós faremos apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nós faremos uma volta inteira fechada em pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marcar, e vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Terminada a 23ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nós vamos para a 24ª volta. E na 24ª volta faremos 4 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, já vou começar aqui fazendo meu primeiro ponto, que já vai ficar marcado. Faço mais 3 pontos baixos, totalizando 4. E já com os 4 pontos baixos prontos, fazemos uma diminuição, ou a normal ou a invisível. No meu caso, estou fazendo a invisível, que eu não vou explicar novamente porque vocês já sabem como fazer. Fiz a diminuição invisível novamente. Vou fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base.
E após os 4 pontos baixos, uma diminuição. Feita a diminuição, nós vamos continuar repetindo 4 pontos baixos e uma diminuição até o final da volta. Terminada a 24ª volta, fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição repetindo até o final, nós vamos agora fazer a 25ª volta fechada em pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo no ponto e vou marcar. No meu caso, ele já fica marcado. E vou continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Terminada a 25ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base, vamos agora para a 26ª volta. E na 26ª volta faremos 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marcar. Faço mais 2, totalizando 3. E agora fazemos apenas uma diminuição normal ou a invisível. Fiz a diminuição, repito novamente, 3 pontos baixos individuais e uma diminuição. E isso eu vou repetir até o final da volta, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Terminada a 26ª volta, fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição, repetindo até o final, nós vamos para a 27ª e penúltima volta do corpo do nosso boneco de neve. Na 27ª volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas isso, faremos uma volta inteira fechada em pontos baixos. Então, já faço aqui meu primeiro ponto baixo e marco. E continuo repetindo um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Terminada a 27ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, vamos para a 28ª e última volta do corpo do nosso boneco de neve. Na 28ª volta, vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Então, eu já vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marcar. Faço mais um ponto baixo individual. E usando os próximos 2 pontos, vou fazer uma diminuição ou a normal ou a invisível. No meu caso, estou fazendo a invisível. E novamente repito, 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E uma diminuição ou a normal ou a invisível. E essa é a repetição que eu vou fazer até o final da volta, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Bom, terminada aqui a última volta do nosso corpo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e cortar um fio curto. Por que um fio curto? Eu já cortei o fio longo na cabeça, então eu não preciso de um fio aqui no corpo para costurar o corpo na cabeça. Eu já vou usar o fio da cabeça para costurar a cabeça no corpo. Então, terminado, nós vamos colocar bastante enchimento e depois juntar essa parte na cabeça. Bom, agora nós vamos para a última parte do corpo do nosso boneco de neve. Nós vamos fazer as pernas. Para as pernas, nós vamos usar 3 cores. Ó. Essa aqui é a minha perna que já tenho pronta, a primeira que eu já fiz. Eu usei o roxo para começar, usei um roxinho mesclado para fazer umas 2 voltinhas aqui e o branco para finalizar. Então, eu vou começar fazendo com vocês usando o roxo. Aqui está o meu fio roxo. Vou fazer uma laçada inicial nele. Feita a laçada inicial, fazemos 6 correntinhas. Então, fiz a minha laçada, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feitas 6 correntinhas, vamos aqui, olhando de cima. Vamos na segunda correntinha e dentro dela vamos fazer um ponto baixo. Nesse mesmo ponto que nós fizemos um ponto baixo, vamos fazer mais 2 pontos baixos. Então, nessa segunda correntinha, vamos começar fazendo 3 pontos baixos dentro dela. Feita os 3 pontos baixos, nós temos ainda 4 correntinhas aqui à frente. Na primeira, vamos fazer um ponto baixo.
Na segunda, vamos fazer um ponto baixo. E na terceira, vamos fazer um ponto baixo. Já na quarta correntinha, fazemos 3 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Dentro da mesma correntinha, vamos fazer 3 pontos baixos. Então, passo aqui a agulha e faço 3 pontos baixos. Viramos aqui o trabalho e nós vamos ter ainda as correntinhas desse outro lado. Então, dentro da primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Dentro da segunda correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E dentro da terceira correntinha, um ponto baixo. E assim terminamos a primeira volta. Então, eu vou recapitular aqui com vocês. Nós fizemos 6 correntinhas. Dentro da segunda correntinha, fizemos 3 pontos baixos. Nas próximas 3 correntinhas, fizemos 3 pontos baixos individuais. No cantinho, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E, para finalizar, 3 pontos baixos individuais. E agora, vamos para a segunda volta. Na segunda volta, nós vamos fazer 3 aumentos, um em cada ponto de base. Então, no primeiro ponto baixo, vou fazer 2 pontos baixos. Já vou passar a minha agulha aqui e fazer 2 pontos baixos no primeiro ponto de base, ou seja, um aumento. Vou aqui no primeiro ponto do aumento, dentro dele eu vou passar meu marcador. Essa parte aqui é bem semelhante a como fizemos o corpo. Então, vou no segundo ponto baixo, dentro dele eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, vou no terceiro ponto baixo, dentro dele vou fazer 2 pontos baixos. Assim, fizemos 3 aumentos seguidos, um em cada ponto de base. Fazemos agora 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Então, vou no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou no segundo ponto, faço um ponto baixo. E vou no terceiro ponto e faço um ponto baixo. E assim chegamos aqui na curva. Na curva vamos fazer igual, vamos fazer um aumento em cada ponto da curva. Então, vou fazer 2 pontos baixos no primeiro ponto, 2 pontos baixos no segundo ponto e 2 pontos baixos no terceiro ponto. Igual fizemos nessa curvinha aqui. Fiz os 3 aumentos. Vamos sobrar aqui 3 pontos de base. Nós vamos fazer um ponto baixo em cada um desses 3 pontos baixos. Eu vou no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Vou no segundo e faço um ponto baixo. E vou no terceiro e faço um ponto baixo. Para recapitular, nós fizemos o seguinte nessa segunda volta. 3 aumentos seguidos na curvinha, 3 pontos baixos na parte reta, 3 aumentos na segunda curvinha e 3 pontos baixos na parte reta. E agora vamos para a terceira volta. Na terceira volta, vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto 3 vezes. Então, vou passar aqui minha agulha pelo primeiro ponto, fazer um ponto baixo, que já vai ficar marcado, que eu estou fazendo a mesma marcação que eu fiz no resto do corpo. Vou no segundo ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Então, fiz aqui um ponto baixo no primeiro ponto, um aumento no segundo ponto. E vou repetir novamente. Um ponto baixo no primeiro ponto e no segundo ponto, um aumento. E mais uma vez, um ponto baixo no primeiro ponto e no segundo ponto, um aumento. Assim, saímos da curva e vamos para a parte reta. Na parte reta, faremos 3 pontos baixos individuais, são um em cada ponto de base. Vou no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou no segundo e faço um ponto baixo. E vou no terceiro e faço um ponto baixo. Assim, chegamos na segunda curva. Na segunda curva, faremos o mesmo que fizemos na primeira. Então, no primeiro ponto baixo, vou fazer um ponto baixo. No segundo, vou fazer um aumento. No primeiro ponto baixo, um ponto baixo. E no segundo, um aumento. Novamente, um ponto baixo no primeiro ponto e um aumento no segundo ponto. Então, na curva, fizemos 3 repetições de um ponto baixo e um aumento. E sobra aqui para nós 3 pontos baixos individuais. Em cada um deles faremos um ponto baixo. Para recapitular, vou lembrar vocês novamente. Fizemos aqui na curva um ponto baixo, um aumento 3 vezes.
Na parte reta fizemos 3 pontos baixos individuais. Na outra curva, um ponto baixo e um aumento 3 vezes. E na parte reta final, 3 pontos baixos individuais. E agora vamos para a quarta volta. Na quarta volta faremos 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Como eu falei, é uma parte muito parecida com o que fizemos no corpo. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo, marcar. Da forma que eu já estou fazendo no corpo, eu fiz no corpo, na cabeça, nos braços. Vou no segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. E no terceiro ponto, vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Então, fiz aqui 2 pontos baixos individuais e o aumento. E eu vou repetir isso mais 2 vezes. Então, usando os próximos 3 pontos, vou fazer 2 pontos baixos e o aumento. E para finalizar a curva, novamente, um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto, e no terceiro ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. E assim finalizamos a curva, com 3 repetições de 2 pontos baixos e o aumento. Chegamos na parte reta. Novamente, na parte reta, faremos 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Então, faço no primeiro ponto um ponto baixo, no segundo um ponto baixo e no terceiro um ponto baixo. E assim, chegamos novamente na segunda curva. E na segunda curva faremos exatamente igual ao que fizemos na primeira. 2 pontos baixos individuais e um aumento no terceiro ponto. Então, vou no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. No segundo ponto baixo, um ponto baixo. E no terceiro, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. E essa repetição de 2 pontos baixos e o aumento, vou fazer mais 2 vezes. Bom, fiz aqui as minhas 3 repetições da curva de 2 pontos baixos e o aumento. Chegamos na última parte, na segunda parte reta da perna do nosso boneco de neve. Temos aqui 3 pontos baixos na base. Em cima de cada um deles faremos um ponto baixo. Então, vou fazer 3 pontos baixos individuais. E assim terminamos a quarta volta. Para recapitular, fizemos aqui 2 pontos baixos e o aumento, repetindo 3 vezes na curva, 3 pontos baixos individuais na parte reta, 2 pontos baixos e o aumento, repetindo 3 vezes na curva novamente, e 3 pontos baixos individuais na segunda parte reta. Agora vamos para a quinta volta. Na quinta volta faremos 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e um aumento no quarto ponto. Então, vou no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, que já vai ficar marcado no meu caso, então vocês marquem sempre o primeiro ponto. Vou no segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. E no quarto ponto baixo da base, fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando um aumento. Desta forma, 3 pontos baixos individuais e o aumento no quarto ponto. E vou repetir novamente, 3 pontos baixos e o aumento. Finalizada essa parte, vamos fazer ainda mais uma vez, 3 pontos baixos e o aumento. Fiz aqui a repetição da curva de 3 pontos baixos e o aumento 3 vezes, chegamos na parte reta. Na parte reta faremos novamente 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Então, 3 pontos baixos. Feito os 3 pontos baixos da parte reta, vamos repetir novamente. 3 pontos baixos individuais e o aumento no quarto ponto, que é o aumento da curva. Então, são o padrão da curva. Então, vou no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. No segundo ponto baixo, faço um ponto baixo. E no terceiro ponto baixo, um ponto baixo. No quarto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, formando assim um aumento. E essa é a primeira repetição de 3 da curva. Então, eu vou fazer novamente. 3 pontos baixos e o aumento. E mais uma vez, 3 pontos baixos e o aumento. Para finalizar, chegamos na parte reta e vamos fazer um ponto baixo para cada um dos últimos 3 pontos de base. Para recapitular, vou mostrar aqui o que nós fizemos na quinta volta. Então, na quinta volta, fizemos 3 pontos baixos e o aumento.
Na curva, repetindo 3 vezes. Na parte reta, fizemos 3 pontos baixos individuais. Na curva, fizemos novamente 3 pontos baixos e o aumento repetindo 3 vezes. E na parte reta, fizemos 3 pontos baixos individuais. Agora, nós vamos fazer na sexta e sétima volta, um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vamos fazer 2 voltas fechadas em pontos baixos. Eu vou fazer as minhas fora de câmera e assim que eu terminar, eu retorno com vocês para continuarmos a fazer a perna do nosso boneco de neve. Bom, terminei aqui as minhas 2 voltas fechadas em pontos baixos e agora vamos para a 8ª volta da perna do nosso boneco de neve. Na 8ª volta, nós faremos 7 pontos baixos, um em cada ponto de base e uma diminuição, ou a normal ou a invisível. E essa vai ser uma repetição padrão para o resto da volta. Então, vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e marcar. Faço mais 6 pontos baixos, totalizando 7. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Vamos fazer aqui uma diminuição, ou a normal ou a invisível. No meu caso, eu estou fazendo a invisível e como eu já expliquei para vocês, eu não vou ficar me repetindo. Fiz a minha diminuição, repito novamente. 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 7 pontos baixos, uma diminuição, ou a normal ou a invisível. E assim vou repetir até o final da volta, sempre 7 pontos baixos e uma diminuição. Bom, terminei aqui a minha 8ª volta fazendo 7 pontos baixos e uma diminuição repetindo 4 vezes. Nós vamos para a 9ª volta. A 9ª volta nós começaremos fazendo 15 pontos baixos individuais. Então, vou fazer aqui 15 pontos baixos, um em cada ponto de base. Faço o meu primeiro ponto baixo e marco. E após feito o primeiro, faço mais 14, totalizando 15 pontos baixos individuais. Já fiz aqui os meus 15 pontos baixos. Agora vamos fazer 5 repetições de uma diminuição e um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui uma diminuição invisível, que no meu caso estou usando a invisível. Feita a diminuição, fazemos um ponto baixo. Novamente, uma diminuição invisível. E outra vez, um ponto baixo. Novamente, uma diminuição e um ponto baixo. Repetimos novamente, uma diminuição e um ponto baixo. E ainda, mais uma vez, mais uma diminuição e mais um ponto baixo. Vai nos restar aqui 2 pontos baixos na base. Então, nós fizemos 15 pontos baixos individuais para começar. Depois fizemos uma diminuição, um ponto baixo. 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 Uma diminuição e um ponto baixo. 5 vezes. Nós fizemos 5 diminuições e 5 pontos baixos. Nos restou apenas 2 pontos de base. Nesses 2 últimos pontos, faremos uma diminuição. Então, vou fazer aqui uma diminuição invisível. E assim terminamos a nossa 9ª volta. Para a 10ª volta, nós vamos começar fazendo 5 pontos baixos individuais. Então, vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo e marcar. Faço mais 4 pontos baixos, totalizando 5. Estou aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos prontos. Faço uma diminuição, ou a normal ou a invisível. No meu caso, estou fazendo a invisível. Fiz a diminuição, 2 pontos baixos individuais. Então, faço um ponto baixo no primeiro ponto e um ponto baixo no segundo ponto. Novamente, uma diminuição, ou a normal ou a invisível. Agora, 3 pontos baixos individuais. Então, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo no segundo ponto e um ponto baixo no terceiro ponto. E para finalizar, vamos fazer 6 diminuições seguidas. Então, vou fazer 6 diminuições, uma após a outra.
Vou fazer fazendo a diminuição invisível. Então, vou passar a minha agulha pela argola frontal do primeiro ponto, pela argola frontal do segundo ponto. Vou pegar uma laçada com a agulha e passar pelas duas primeiras argolas, pegar outra laçada e passar pelas duas segundas argolas. E vou repetir novamente até ter 6 diminuições, uma após a outra. Bom, agora eu fiz aqui as minhas 6 diminuições e eu vou recapitular essa volta com vocês. Nós começamos fazendo 5 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. Então, fizemos uma diminuição. Após a diminuição, fizemos mais 2 pontos baixos individuais e, novamente, uma diminuição. Após a diminuição, 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E, para finalizar, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminuições, uma após a outra. Agora vamos para a 11ª volta. Na 11ª volta, nós vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou fazer uma volta inteira fechada em pontos baixos. Lembrando sempre de marcar o primeiro ponto de cada volta. Bom, eu fiz aqui já a minha 11ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou trocar de cor. Então, eu vou tirar o meu marcador. Eu vou desmanchar o meu último ponto baixo e eu vou refazer ele trocando de cor. Então, vou passar a agulha pelo ponto e puxar uma laçada. Vou pegar a minha outra cor, a outra cor que eu vou usar na perna. Colocar o fio aqui atrás da agulha e fechar esse ponto baixo com esse fio novo. Assim eu vou trocar de cor, desta forma. E eu vou repetir mais uma vez, só para ficar bem explicadinho. Então, ó, eu desmanchei o meu último ponto da volta, vou passar a minha agulha pelo ponto e fazer apenas metade. Eu vou puxar uma laçada e ficar assim com 2 argolinhas na minha agulha. Agora eu vou pegar o fio de outra cor, o fio que eu vou usar agora, o fio de outra cor, no meu caso é um roxo mesclado. Vou passar por trás da agulha, desta forma, pegar uma laçada e fechar as 2 argolas do roxo original. E agora pegamos o fio roxo original e o mesclado e fazemos 2 nozinhos. Fiz os 2 nozinhos, cortei o fio roxo, o roxo original, eu cortei ele um pouquinho assim, pequenininho. E agora nós vamos para a 12ª volta. E para a 12ª volta, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Apenas uma volta fechada em pontos baixos com a nossa nova cor. No meu caso, eu vou esconder um pouquinho esses 2 fios aqui, ó. Esses 2 fios, o fio novo e o fio roxo, eu vou pegar eles, colocar aqui para frente e vou fazer os pontos de forma que eles fiquem escondidos entre os pontos. Vou fazer apenas uns 3 ou 4 pontos escondendo eles. Posso já pegar os 2 e colocar para dentro do pezinho. Coloquei aqui dentro, eles vão ficar como se fosse um enchimento depois. Não vai aparecer, não vai fazer a menor diferença. Então, vou continuar fazendo agora um ponto baixo para cada ponto de base até o final da volta. Terminei aqui a minha 12ª volta com um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora para a 13ª volta e a última volta com essa nova cor. Nós vamos fazer apenas essas 2 voltas com a nova cor. Na 13ª volta, nós vamos fazer 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base e o aumento no terceiro ponto. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e eu vou marcar novamente. Faço agora um segundo ponto baixo individual. E no terceiro ponto de base, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, vou fazer um aumento. E novamente repito, 2 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base. E no terceiro ponto baixo, um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
E essa repetição nós vamos fazer até o final da volta, sempre 2 pontos baixos e o aumento. Bom, eu cheguei aqui no final da minha 13ª volta, fazendo os 2 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. E eu vou tirar meu marcador novamente, porque nós vamos novamente trocar de cor, agora para o fio branco. Então, o último ponto que nós fizemos foi um aumento. Eu vou desfazer um dos pontinhos, o último ponto aqui, o último ponto baixo. E dentro desse mesmo ponto, eu vou refazer o aumento trocando de cor da mesma forma que nós já fizemos anteriormente. Então, eu vou passar aqui a agulha no mesmo ponto para fazer aquele último aumento, só que eu vou terminar o ponto baixo com a cor branca. Então, vou pegar uma laçada com a agulha e puxar pelo ponto, pegar o meu fio branco, colocar atrás da agulha e fechar as duas argolas com uma laçada do branco, como nós fizemos na outra parte. Agora nós damos um nozinho usando esse fiozinho branco e o colorido. Feito o nozinho, cortamos novamente o fio colorido e agora vamos trabalhar com o fio branco. Eu vou fazer na 14ª volta, que é agora a volta que nós estamos trabalhando com o branco, um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos fazer uma volta inteira fechada em pontos baixos com a cor branca. E eu novamente vou esconder os meus fiozinhos, da mesma forma que fizemos anteriormente. Dei uma escondidinha nos fios, coloco eles para dentro do pezinho e vamos continuar fazendo aqui a volta fechada em pontos baixos. Terminei aqui a minha 14ª volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos agora para a 15ª volta e a penúltima volta do pezinho do nosso boneco de neve. Na 15ª volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos individuais, um em cada ponto de base, e o aumento no 4º ponto. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto baixo e já marcar. Fiz o primeiro ponto baixo, faço mais 2, totalizando 3. E já com os 3 pontos baixos prontos, vamos no 4º e fazemos 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, totalizando assim um aumento. Então, vou repetir novamente. 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E após os 3 pontos baixos, um aumento no 4º ponto. E isso nós vamos repetir até o final da volta, sempre 3 pontos baixos e o aumento. Já terminei aqui a minha 15ª volta, fazendo 3 pontos baixos e o aumento repetindo até o final. Nós vamos para a 16ª e última volta do pezinho do nosso boneco de neve. Na 16ª volta, nós vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto de base. Então, será uma volta inteira fechada em pontos baixos. Lembrando sempre de marcar o nosso primeiro ponto. No meu caso aqui já fiz e já marquei. Vamos continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Bom, cheguei aqui no final da minha 16ª volta e a última volta do pé do nosso boneco de neve. O que eu vou fazer agora? Eu já tirei meu marcador. Vou fazer um ponto baixíssimo no ponto à frente, uma correntinha e cortar um fio bem longo, de mais ou menos 35 a 40 centímetros. Como vocês sabem, eu gosto de fazer costura dupla, então eu sempre deixo um fio bem longo para costurar as partes dos nossos bichinhos. Então, eu já estou aqui com os meus 2 pezinhos terminados. Eu ainda tenho que colocar o enchimento nesse aqui, que é o segundo pezinho. No primeiro eu já coloquei o enchimento. Nós já fizemos também a parte do corpo, que eu ainda não coloquei o enchimento, vou colocar mais tarde. Fizemos na primeira parte do vídeo a cabeça e os bracinhos. Então, nós fizemos aqui todas as partes do corpo do nosso boneco de neve. E nós vamos juntar essas partes. Eu vou juntar as minhas partes todas fora de câmera. Vocês podem seguir a imagem, que está tanto no link original quanto na receita traduzida. E
eu vou costurar tudo fora de câmera, mas aqui vocês estão vendo, são todas as nossas partes prontinhas. Vou colocar os enchimentos e costurar tudo. Lembrando que a receita original e o link da receita, da receita traduzida em PDF está na descrição, além da minha loja da Elo7 e a página do Facebook. Então, essa é a parte do corpo. Eu vou trazer na terceira parte tanto o chapéuzinho, a touquinha, quanto o cachecol. Mas vocês vão perceber também que vai ser um vídeo um pouco diferente. E eu não vou estar já com esse meu esmalte, eu já vou ter tirado esse esmalte. E todas as partes do nosso boneco de neve já vão estar juntas. Já vou ter costurado tudo e eu vou ensinar vocês a fazer a touca e o cachecol na terceira parte do boneco de neve. E era isso, até a terceira parte.